você se sintonize somente no que eu vou dizer. Eu vou querer que algumas pessoas perdem a ceia do Senhor. Não sabem o que estão perdendo. Não tem noção do que estão perdendo. Fico triste. Machuca meu coração. Todo o trabalho da gente, pastor, parece que é jogado em vão. Uma luta muito grande, Senhor. Eu quero que você, eu quero que você entenda uma coisa. O propósito meu hoje, nessa noite, o desafio que eu tenho nessa noite, é fazer com que você saia daqui diferente. 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 Porque eu já quero começar ministrando, não de forma profética. Entenda bem. Eu não quero ministrar sobre a tua vida de forma profética. Não quero simplesmente falar algo profético para você. Eu quero iniciar com uma palavra que é fato. Preste bem atenção. Eu quero começar iniciando com uma palavra que é fato. Não é profético, é fato. Olha o seu irmão e fala assim: isso não é profecia. Isso não é profecia. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Olha bem para assim, escute bem o que eu vou te dizer. Olha para os olhos dele, irmão, mas olha como alguém que sabe o que está falando. É assim que eu quero começar essa palavra hoje. Dessa forma que eu quero começar esta palavra hoje. Não profetizando, mas dizendo uma verdade. Profecia com o tempo muitas vezes cai, mas uma verdade permanece para sempre. Uma profecia muitas vezes no meio do caminho ela é quebrada, porque a profecia muitas vezes não está relacionada ao ser humano, é condicional. Mas uma verdade é perene, é para sempre. É verdade, se ninguém prevalece contra uma verdade, senão somente pela verdade, porque verdade é algo constante, para sempre. Ninguém derruba uma verdade. Por isso eu quero iniciar falando uma verdade para você. Olha para esse irmão que está do seu lado e diz assim: escute bem. Escute bem. Você é abençoado. Isso, Frias, não é uma profecia, isso é uma verdade. Eu quero que você olhe para trás e diga isso para esse irmão que está do teu lado. Procura 2 pessoas ou 3 pessoas para dizer isso para ele. Mas você é um abençoado. Você é uma pessoa abençoada. Você é uma pessoa abençoada. Profetiza isso para a pessoa que está do teu lado. Começa a declarar isso, porque isso não é profecia. Isso é uma verdade. É isso que eu quero que já comece e inicie, porque essa é a proposta dessa noite. Porque quem disse isso não foi Pedro, quem disse isso não foi Paulo, quem disse isso não foi Atanásio, não foi São Agostinho, não foi Nicolau, não foi Pastor Daniel, não foi homem nenhum. Quem disse isso foi o próprio Deus. Lá na sua Bíblia de Gênesis capítulo 1, leia, vamos ler juntos o versículo 28. Versículo 28. É Gênesis o quê? Quem disse isso foi o teu Deus. Gênesis o quê? E a Bíblia fala assim que Gênesis a palavra que sai da boca dele não pode voltar para ele vazia. Antes ela tem que cumprir o seu efeito. Ou se não cumprir tudo aquilo que foi designada. O que ele fala, ele não fica perdido não. Ele falou algo direcionado para mim e para você. E isso é uma verdade, isso é uma verdade. Então isso é um fato que é para mim e para você aceitar. Ele diz assim, versículo 28. Então Deus os abençoou. Então Deus os abençoou. Não ouvi direito. Deus os abençoou. O seu irmão fala assim, quem está falando? Você está entendendo? E Deus disse, então Deus os abençoou e disse-lhes, ou lhes disse, frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move sobre a terra. A primeira parte do versículo é algo fundamental para que nós hoje tenhamos uma consciência plena do que é fato e do que é uma profecia. Deus estava simplesmente falando
Exatamente. Deus estava declarando uma verdade sobre o seu povo, sobre aquilo que ele estava criando. Ele não disse: olha, eu vou te abençoar, eu vou te falar assim. Deus os abençoou. Algo categórico, taxativo, pontual. Ele fez e ponto. A grande questão, preste bem atenção, porque é uma noite para você sair como nunca você se imaginou um dia. Para nós, se nós quisermos, na verdade, ter uma compreensão maior de algumas coisas da vida, se nós quisermos ter uma visão mais aberta, mais esclarecida de algumas coisas, é preciso nós entender que em tudo existe uma ordem. Em tudo existe uma ordem, em tudo existe um princípio. Presta bem atenção, Senhor. Em tudo existe um princípio. Em todas as coisas criadas ou geradas, existe algum tipo de lei, existe algum tipo de fundamento. Nada é feito de forma casual. Acaso tudo é criado? Quando Deus cria em cima de princípio. Deus cria em cima de algumas normas, de algumas leis, de alguns fundamentos. E se nós quisermos aprender ou absorver melhor aquilo que Ele faz ou aquilo que Ele cria, é necessário não ignorar esse tipo de ordem, esse tipo de fundamento. Olha, hoje o Wagner falou para mim uma coisa. Nós estávamos trabalhando aqui, pegando a terra e trazendo aqui para dentro, para nós fazermos o contrapiso lá atrás. Ele falou: pastor, muitas vezes nós fazemos as coisas certas, mas do jeito errado. E o que significa isso? É que, por que acontece isso? Porque a gente fazemos algumas coisas certas, mas de forma errada. Ou seja, aquelas coisas tinham princípio para que ela possa ser melhor sucedida. Mas quando nós fazemos as coisas certas, mas de forma errada, uma coisa é certa: não terei um êxito completo sobre aquilo que faço. Para nós termos uma compreensão maior, nós precisamos aprender a pegar alguns detalhes que é importantíssimo e fundamental. O que hoje o ser humano acaba vivendo uma vida miserável? E quando eu falo desgraçada, eu não quero falar de uma forma pejorativa. Desgraçada na vida é uma pessoa desprovida da graça, ou seja, do favor. Então por que muitas pessoas vivem dessa forma? Porque não tem conhecimento. Oséias 4:6 fala que o meu povo, ele é destruído porque ele falta. A ignorância é o que mata o crente, não o demônio. Não é diabo que mata o crente. Não é diabo que destrói a vida do cristão. Não é diabo que quebra a casa. Não é nada disso. É a ignorância. Ignorância, porque existe uma promessa. E uma promessa com o fato: as portas do inferno. E quando ele fala assim, as portas do inferno, não está colocando um demôniozinho aqui ou um outro ali. Não. Quando ele fala as portas do inferno, ele está colocando a classe toda de Satanás. Primeiro ele e os demais que vêm atrás dele. Ninguém pode prevalecer contra a minha igreja. Fala o seu irmão, você é a igreja dele? O problema é que existe mistério, existe leis, existe princípio, existe regras, para que a gente possa, de alguma forma, não ser, de alguma forma, vencido. Porque o texto de prevalecer nessa matéria, ele coloca como oposto. Então quem vai para cima não é o diabo que vai para cima de nós. Esse é o grande erro nosso. O grande erro que nós não vamos para cima do diabo, ao contrário. Eu quero que entenda uma coisa: a guerra é do Senhor, amém? A peleja é dele. O negócio nosso é em direção ao alvo. Olha o teu irmão e fala assim: não perca tempo não, vai pro alvo. Vai pro alvo, porque Faraó está atrás da gente. Faraó vai matar, Faraó vai destruir. A Bíblia fala assim: Deus pega o anjo que estava lá na frente, coloca ele aqui atrás, pega a nuvem que estava na frente, coloca aqui atrás e fala assim: Moisés, agora diz pro povo que marcha. Olha o seu irmão e fala assim: hoje a palavra é marchar. Vai para frente, querido. Esquece para trás. As coisas que estão atrás ficam. Sabe por quê? Porque tem um anjo aqui atrás, pelejando pela tua vida, para você continuar seguindo para frente. Nós nos perdemos no meio tempo e ficamos presos. E isso é o grande problema: a ignorância. A ignorância. Em 2 Timóteo capítulo 3, versículo número 16, a Bíblia fala através do apóstolo Paulo, admoestando e ensinando Timóteo assim, que toda a palavra é divinamente inspirada. Toda a escritura é divinamente inspirada. E ela serve para quê? Para ensinar, ela serve para edificar, ela serve para corrigir, ela serve para
justiça. O versículo 17 diz assim: para que todo homem de Deus seja perfeito, vírgula, e perfeitamente instruído para toda a boa obra. Então o projeto da própria Escritura é trazer o completo para mim e para você. O propósito da Escritura Sagrada, na sua divina inspiração, é para que eu e você nos sintamos completos. Mas o problema é que nós nos sentimos isso. Sempre existe um vazio. Por que o crente vive de vazio? Por que o crente vive de vazio? Por que o crente vive com um vazio existencial tão grande? Sabe por quê? Aí você olha e fala assim: porque é ignorante. E aí não é um xingamento, não é um pejorativo, não. É algo que eu não sei. Ignorância significa não saber. Então o crente muitas vezes se sente vazio, se sente incompleto, porque ele não sabe. Não sabe. Agora fala para o seu irmão, cara, não sabe o quê? Não sabe o quê? Que ele é uma bênção. Ele não sabe que ele é abençoado. E essa coisa de abençoado é profunda, porque eu fiz um estudo ontem, essa semana, e eu comecei a ver um pouquinho mais no profundo essa coisa da bênção. E é muito importante a gente prestar atenção justamente na ordem que as coisas acontecem. Preste atenção nessa hora, que aqui tem chave bíblica para você. Aqui tem uma chave poderosa para você. Versículo 1. Deixa aberto aí, Gênesis capítulo 1. O que está escrito? Capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. No princípio criou Deus o quê? Os Céus e a terra. E aqui temos uma ordem muito bem clara e estabelecida. Primeira coisa que Deus fez foi o quê? Os céus. Primeira coisa foi o céus. Ordem que a gente precisa aprender. Primeira coisa que o Senhor criou foi os céus. Então vem primeiro o céu, depois vem a terra. Olha o seu irmão diz assim: tudo começa lá em cima. Tudo começa lá em cima. Às vezes a gente se perde aqui embaixo e não consegue chegar no caminho da mulher. Porque nós somos ignorantes. A minha bênção não está aqui, está lá. A minha vitória não está aqui, está lá. Começa lá. É o princípio das ordens. Porque a Bíblia fala assim que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da onde? Do vizinho, do pastor, do Frias, do Felipe, de quem? A boca de Deus. É da boca de quem que sai a vitória? E Deus está onde? Aonde está Deus? O céu. Sabe por quê? Porque o próprio Jesus, quando nos ensina a orar, ele diz o quê? Pai nosso que estás no céu. Já coloca bem estabelecido que ele está lá. Está lá. Você quer alguma coisa? Tem que ir para lá. O texto começa vestido para Halloween. E primeiro, no princípio, criou Deus. E esse vestido para Halloween é interessante porque a palavra Elohim, ela é um plural. Reino no hebraico é plural. Então a palavra El, ou um pouco mais primitivo, Elo, é Deus, simplesmente no singular. Deus no singular. Mas a palavra Elohim, ela é plural. Então quando nós lemos no hebraico a palavra assim, e no princípio criou, em português certo seria, e no princípio criou os deuses. Isso mostra o que a própria palavra de Deus mais à frente fala. E o Espírito de quem? De Deus pairava sobre uma gente. Mas um aí. Daí se vamos lá para João 1, a gente diz assim, e o verbo era Deus. E o verbo estava com Deus. Nada do que foi feito não seria feito. E quem é esse que trouxe a existência de todas essas coisas? Como é que é o nome dele? Jesus. Como é que é o nome dele? Jesus. O apóstolo Paulo fala Jesus. Então nós temos ali, ó, a trindade perfeita agindo e trabalhando. Eu quero que você perceba o que Deus faz. Ele usa toda a sua intensidade.
Deus usa todo o seu potencial para criar. Ele não faz uma coisa de forma parcial. Ele não faz uma coisa de forma mediana. Ele investe tudo dele. Meu querido, por isso que eu quero que você saia dessa noite entendendo uma coisa. Você não foi um acaso. Houve uma interação poderosa da parte dele quando começou a criar você. Houve uma intensidade enorme. Houve uma profundidade enorme nessa pessoa chamada Elohim, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Essa trindade que se resume em um só Deus, que se divide essas três pessoas, que no Pai, que no Filho e que no Espírito, que está ali agindo simplesmente para fazer uma coisa. Olha o seu irmão, assim, você. Porque todas essas coisas se resumem numa só: em um homem, numa criação. Ele criou a terra por um propósito? Claro. Ele criou a terra para quê? Para que ele criou tudo isso aqui? Aí o seu irmão fala assim: por tua causa. Porque ele criou aqui para ficar com barata, rato? Ele criou a terra para colocar um bocado de dinossauro? Ele criou a terra para colocar um bocado de cachorrinho, um bocado de luke, um bocado de gatinho? Não, olha o seu irmão diz assim: ele criou isso aqui pensando em você. Eu esqueci o nome de um grande filósofo, um grande físico nuclear. Eu esqueci, eu acho que eu Kepler, uma coisa assim. Ele diz assim, e ele é meio cético, né? Não é esse negócio de religiosidade, porque ele não tem que ser meio cético. Mas ele diz assim, num comentário que ele faz, ele diz assim: quanto mais estuda o universo, mais tenho a impressão que ele sabia que nós estávamos a caminho. Parece uma coisa insignificante, mas é muito profundo. E ele quer dizer, essas coisas que aqui foram criadas com propósito. É impossível não ser. Tem alguma coisa acontecendo. Olha o seu irmão, diz assim para ele: você está vindo. Você está vindo. Os anjos estavam atentos lá e tem alguma coisa acontecendo, porque é muita maravilha, é muita beleza, é muita glória, é muita grandeza, é tanta nobreza. Para que é tudo isso? Fala o seu irmão e fala assim: era mistério. Sabe quem é esse mistério? Você. Você é esse mistério. Todas essas coisas foram criadas para mim e para você. Mas tudo começa lá. Tudo começa lá. Essa é a primeira ordem do céu, meu amigo. É lá. O próprio sermão de Jesus, quando ele começou, o seu primeiro sermão, ele tentou nos explicar essa chave. Quando ele começa a ensinar os irmãos a orar, primeiro sermão da montanha, Mateus capítulo 6, ele diz: olha aí, orareis assim, ó, Pai nosso que estás no céu. Já começou a falar a localização do Pai. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Lá de cima, venha. Ele tenta nos trazer isso de uma forma muito mais intensa. Ou seja, o mistério é lá, começa lá. O homem tem que entender que é lá. Ele tem que fazer algo para lá. Quando ele diz assim: olha, ajuntei tesouro onde atrás que as ferrugens não consomem, nem o ladrão rouba nem minam. Mas ajuntei tesouro aonde? Aonde? No céu. Chave é lá. Chave é lá. Tem muita gente que fica próximo rico quando está poupando, fazendo economia. Olha o seu irmão diz assim: é tua prosperidade. Ai Deus. Quem não descobriu ainda? Quem não descobriu ainda? Tem gente que fica rico se matando de trabalhar. A Bíblia fala assim que aquele que corre atrás da riqueza nunca alcançará. Sabe por quê? Olha o seu irmão e fala assim: você quer ser rico ou próspero? Porque existe uma grande diferença muito grande: riqueza com prosperidade. Eu não vou entrar nesse detalhe, que não é esse o caminho que eu estou traçando. Mas ele tenta trazer essa ordem do céu primeiro. É lá que começa. É lá que começa. Quando ele diz assim: olha, os aves não fazem celeiro, mas o Deus nos alimenta. Ou seja, a provisão deles vem lá de cima. Os lírios não tecem nem fiam, e nenhum deles, nem Salomão se vestiu com tanta glória. Por quê? Porque é o Pai que faz isso acontecer. Ou seja, coisa está lá em cima. Quando ele diz, um pouco mais à frente, nós terminamos esse versículo 33, ele diz: então buscar primeiro o quê? O reino. Começa
Olha o seu irmão e fala assim: pega essa chave Pega essa chave da tua vitória. da tua vitória. Começa lá em cima, viu? Começa lá em cima. É lá em cima. É lá em cima. Sabe por quê? Porque é lá de cima que vem a parte, que vem a palavra profética. Jesus ele estabelece isso de uma forma muito clara. Por que você acredita que eu fiz o título dessa mensagem dizendo assim: gerados com um propósito eterno? Olha para esse irmão que está olhando assim: você foi gerado Você foi com um propósito. com um propósito. Por quê? Porque tudo começa lá em cima. Porque quando Deus fala, quando a gente fala começa lá em cima, a gente está dando uma conotação de eternidade. Quando fala assim, Deus disse, então o que Deus fala não tem simplesmente focado num tempo linear, que é do ser humano, mas ele ecoa num atemporal, ou seja, ele não está contido e nem limitado a um tempo. A sua palavra é de geração em geração, de eternidade em eternidade. Então o que Deus falou para você, meu querido, é para essa vida e ainda uma eterna que está por surgir. Porque essa promessa, essa forma, quando a gente entende a ordem, se veio do céu, é eterno. Por que Satanás está condenado para todo sempre? Porque é de lá. Ele veio de lá. Seu pecado foi o pecado dentro da eternidade. Ele foi gerado com o espírito eterno, o espírito da eternidade. Por isso que ele está condenado eternamente. Olha o seu irmão e fala assim: você está entendendo o mistério? Está entendendo o mistério? Fala assim para o teu irmão: se a palavra de condenação Que a palavra de condenação foi para a eternidade, foi para a eternidade. você imagina a palavra de bênção. Seja bem. Fala ao seu irmão: você foi abençoado Você foi abençoado eternamente. Isso aqui é Pai. Deus nos abençoou. Você é abençoado. Você é um abençoado. Não é uma bênção, não. Você é abençoado. Já começa com você. Porque esse foi o propósito da qual Deus te criou. A chave começa dessa forma. Guarda aqui no seu coração: a bênção determina o propósito. Guarda isso no teu coração. Guarda essa chave. A bênção determina um propósito. Irmão, eu quero que você entenda uma coisa: ninguém nasce por acaso. Olha o teu irmão que está do teu lado e fala assim: você não é um acaso. Você não é um acaso. Você é um projeto divino. Você é um projeto divino. Fala isso? É um projeto. Mas eu não estava nem esperando. Você não, mas Deus já estava escrito. Não tem essa? Não existe isso? Não estava nem esperando aquele neném, mas veio. Olha o teu irmão e fala assim: foi surpresa para você. Mas Deus já sabia disso, ó. Glória a Deus. A bênção determina o propósito, porque a Bíblia gira em torno de 12 tribos, 12 filhos de Jacó. E a diferença deles está justamente na bênção liberada por Jacó. Eu não vou falar isso, mas é interessante porque nós fazemos um estudo sobre isso. A bênção na qual Jacó libera é o que de fato acontece na existência dessas tribos, na vida dessas tribos. Então a bênção que ele libera é a palavra que vai se cumprir. É o propósito na qual eles foram gerados. Os filhos de José, ele abençoa de forma contrária. Ele abençoa o menor e depois o maior. Primeiro o menor, depois o maior. Aí José fala assim: não, Senhor, não, meu pai, não é bem assim não. É esse aqui primeiro, ó. É aqui, ó. É Manassés, não é Efraim não. O Senhor colocou a mão errada. Ele: meu filho, eu sei muito bem o que está acontecendo aqui. Eu sei. Sabe por quê? Porque toda bênção, ela determina o propósito da tua criação. Toda bênção determina o propósito da sua criação. Entenda uma coisa: saia daqui hoje ciente que você foi gerado para ser uma bênção. Não existe outra palavra contrária a isso. Ah, pastor, estou sofrendo tanto, mas sofri até hoje. Até hoje. Porque hoje tu
entendimento vai ser esclarecido. Deus tem uma palavra eterna sobre a tua vida. A questão é como eu recebo isso, como que eu vejo isso. A minha fala assim, o tolo ele segue o seu próprio caminho, não inclina o ouvido para ouvir conselho. Por isso que muito crente sofre, sabe por quê? Porque ele não dá lugar para a palavra que ele ouve. Ele não dá espaço para a palavra que ele ouve. Deus está dizendo através do Espírito Santo, por meio do seu profeta: eu te gerei e coloquei sobre a tua vida uma marca da bênção, da vitória, do propósito, do projeto. Agora, cabe a mim responder a isso. Efraim foi abençoado, mas no meio do caminho se corrompeu. Efraim se corrompeu de ser chamado de Israel, mas se corrompeu. Depende de como eu recebo a palavra e a profecia. A palavra abençoar, ela vem de uma raiz hebraica chamada barash. Barash. Uma raiz primitiva para ajoelhar, saudar, congratular, agradecer. Também significa louvar, elogiar, dar a opinião. Olha essa palavra na raiz hebraica, que significa abençoar. Eu quero que você agora imagine comigo aqui. Obrigada. Quero que você imagine um pouco comigo. Vamos fazer isso de uma forma, vamos personificar isso na nossa mente. Essa palavra abençoar. O que Deus está falando, o que Deus está querendo que nós entendamos. E Ele abençoou. Você imagina então o que significa isso no momento da criação. Você não é qualquer coisa. Você não é qualquer coisa. Por isso que eu falo assim: eu lhe enxugará dos nossos olhos todas as nossas lágrimas. Nós não somos qualquer coisa. Nós não somos qualquer coisa. E quer que eu te provo isso? Por essa palavra abençoar. Imagine comigo aqui, Fred. Parece loucura, mas não é a raiz da palavra que me dá sentido maior quando eu leio. Ajoelhar, saudar, elogiar ou dar a opinião. Meu querido, quando Deus se criou, o que Ele fez? Imagine comigo aqui agora. Eu viajo nessas coisas, quer que você viaje junto comigo. Fala para o seu irmão, vamos com ele. Fala com ele, vamos com ele. Meu querido, você imagina quando não é aqui a coisa acontecendo. Reginaldo, presta atenção, meu filho. Presta atenção. A criação de Deus, Deus cria você, projetou Adão. E Adão é representante de toda a humanidade. Quando foi gerado Adão, todos nós estávamos ali já inseridos. Porque a Bíblia fala assim que nós fomos gerados antes da fundação da terra, antes da fundação dos séculos. Antes, quando Adão está estabelecido a sua criação, todos nós aqui já estávamos na mente de Deus. Olha o seu irmão e fala assim: isso é profundo, hein? Isso é profundo. Deus te conhece, irmão, antes de você conhecer Ele. Saiba disso. Comece a convergir os seus caminhos para encontrar com Ele. Para você ver como você é importante. Quando Ele fala assim, e Ele abençoou, significa o que, irmão? Ele ajoelhou. Ajoelhou. Por isso que Jesus não tem vergonha nenhuma de se humilhar. Porque Jesus é a expressão eterna do Pai. Eu acredito que Jesus é o eco de Deus na terra, em tudo que Deus é no céu. O Pai ajoelhou. Em última análise, ele agachou. Você está ali? Ele abaixa. Todo mundo imagina o céu naquela hora. Imagina o céu naquela hora, tudo parado, usando os serafins, arcanjos, querubins, aquela milícia, potestade, principado, tronos, governos, toda aquela milícia toda do exército do céu pegado, o sol, as estrelas, a lua, tudo parado. Tudo parado. E ele descendo. Ele descendo naquele bonequinho de barro, que não tinha nada. Ele primeiro ele olha. Abençoar significa isso. Você estava lá. E Ele estava olhando para você e saudando a tua chegada. Ele estava congratulando a tua chegada. Ele estava descendo e dizendo: eu tenho tal. Porque dar opinião há. Elogiar. Meu querido, isso significa, sabe a profundidade disso?
Deus, ele sai da sua glória, do seu trono, da sua majestade, vem para essa terra, na pessoa de Cristo, e faz a mesma forma. Ele diz assim que ele esvaziou-se de tudo, de tudo, de tudo, de tudo. Humilhou-se a si mesmo, foi achado em forma de homem, e como servo foi achado e encontrado. Se humilhou, tirou tudo que tinha da glória de Deus, não é nada disso, não. Sabe por quê? Para que você pudesse compreender o quanto você é importante para Deus, para que você pudesse compreender o quanto você é amado por Deus. Você está chorando, mas fica tranquilo. Se você chora, tem alguém do teu lado que te consola. Se você padece, tem alguém do teu lado dizendo: levanta-te porque eu sou contigo. Meu querido, você é tão importante, porque isso que acontece. Ele desce, ele elogia, ele saúda essa criação, e aí ele libera. Aí ele dá uma opinião. E essa dar opinião lá significa expressar a sua ideia. Aquilo que estava aqui dentro, aquilo que estava aqui, começa a sair para fora. Olha, o seu irmão está do teu lado. Pensam que Deus ministra. Pensam que Deus sai de dentro dele. Sai de dentro E dele. vai para dentro de você. Vai para dentro de você. Porque no Brasil nós somos criados em imagem e semelhança. Para termos vida, ele soprou. Ele sopra. O projeto e o trabalhar de Deus está totalmente centrado em você. Totalmente centrado em você. Ele desce, Felipe, ele abaixa, ele vai lá no fundo, ele vai lá na terra. Olha para você, que Adão é a minha representatividade, e a tua representatividade. Ele olha para você e louva. Eu acredito que naquela hora houve um momento de adoração. Porque eu ensinei esse dia daqui, eu falei, primeiro começa na... Quem estava aqui aquele dia? Tudo começa na adoração. Primeiro adora. Primeiro adora. Se ele abençoou, e abençoar significa louvar. Também na sua raiz primitiva do hebraico. Então, no momento de louvor ali, olha para o seu irmão que está do céu e diz assim: você foi causa de uma grande festa de adoração lá no céu. Por tua causa. Por tua causa. Por tua causa. Ele ajoelha ali e abençoa. Ele define, ele dá uma opinião. Quero que você entenda um pouco melhor o que é dar essa opinião. Ele olha. Ele olha. Adora. Saúda. Ele louva. Elogiar. E dá opinião. E aí que é a glória. Porque é nesta hora que ele expressa a sua opinião, que é a sua vontade. Ele continua, versículo número 28, ele diz assim: e Deus os abençoou e lhes disse, primeiro, frutificai. Frutificai. Eu busquei essa palavra no livro. Frutificar no hebraico é parar. Parar significa dar fruto, causar, fazer, crescer. Frutificar. Depois ele diz, multiplicai-vos. E eu vi nesse livro que multiplicar, a palavra raiz primitiva dela no hebraico é rabá. Rabá que significa crescer em respeito. Segundo, trazer abundância, exercer autoridade. Primeira coisa que Deus libera para mim e para você, dentro do seu propósito. O que Ele quer? Primeiro, que nós fomos criados para crescer. Nós temos uma promessa de crescimento. Por isso eu profetizo na tua vida hoje. Levanta a sua mão e receba. Que esse espírito de estagnação que está prendendo a tua vida, eu ordeno hoje, pela palavra que saiu da boca de Deus, sai da tua vida. E você recebe hoje esse espírito que saiu da boca de Deus. Eu vou crescer. Não, chamou, você vai crescer. Você vai crescer. Não, chamou, você vai dar fruto. Você vai frutificar. Fala isso para ele, profetiza isso. Mas é com a boca de Deus, porque você é a boca de Deus aqui hoje. Olha para esse irmão e diz para ele.
Não se perca na ilusão de que é pastor. Seja esperto hoje, hein? Seja esperto hoje. Entendeu o mistério? Tem nada a ver comigo aqui. É ele. É ele que falou. Só estou traduzindo. Multiplicar significa crescer de respeito. A palavra profética para nós é multiplicação. Não é miséria, não é escassez, não é diminuição. Mas nós temos que entender a ordem. A palavra da vitória começa onde? Lá no céu, porque veio dele. O homem chegou e falou assim: moça, faz um bolo para mim aí que eu estou morrendo de fome, profeta. A mulher falou assim: você é doido, rapaz, se eu fizer isso eu morro de fome, aí meu filho. Ele falou assim: faz para mim primeiro, e aí você vai ver o que Deus vai fazer nessa farinha e nessa botija de azeite aí. Mas se você faz isso primeiro, ou seja, crede no seu profeta aí, prosperareis. Ou seja, o caminho da vitória está em acreditar no profeta. A mulher fez o bolo. O que aconteceu na vida dela? Israel todinho passando fome seca. Mas na casa da viúva não faltava ela bolo todo dia. Olha, teu irmão fala assim: na casa da viúva tinha festa de tarde todo dia. Neguinho passava uma alegria na festa na casa da viúva. Era bolo, era bolacha, era pão, era chazinho. Sabe por quê? Porque primeiro eu reino. Mas tem mais coisas não serão acrescentadas. Fala, teu irmão, pode ter seca no vizinho, mas na tua casa a promessa de multiplicação. Levanta essa mão e receba essa palavra. Porque quem falou isso foi Deus. Multiplicar, fazer crescer, trazer abundância. Sofremos porque queremos, galera. Ei! Crescer em respeito. A palavra profética de Deus é tão tremenda que o homem tem um limite. Ele não pode crescer mais que o céu. Sabia? Tem muito gente que cresce. Israel andou por esse caminho. Cresce, cresce, cresce. E a Bíblia fala assim: não é tempo de vós estucados as vossas casas. Trazei madeira para mim. Trazei madeira para mim. Trazer madeira para que edifique a minha casa. E fazer prova depois aí. Por quê? Porque as vossas casas estão mobiliadas, estão estucadas e a minha casa está deserta. Vocês estão crescendo fora de proporção. Vocês estão crescendo fora da bênção estabelecida sobre a tua vida. Tem gente que... E eu quero dizer para você o que é um crente inteligente. Uma igreja inteligente, ela trabalha primeiro por reino e deixa que Deus trabalhe para ela depois. Crescer em espírito. Irmão, eu quero que você tenha a melhor sala de estar. Quem quer essa sala, recebe. Mas quem quiser, a sala vai lançar, pega quem quer. Eu quero que você primeiro acarne. Só os inteligentes espirituais ensinam as coisas. Eu quero tudo isso. Mas eu quero que você sente num sofá na sua casa abençoado por Deus. Eu quero que você sente em uma cadeira onde você congrega também abençoado. Aleluia! Glória a Deus! Eu quero que você sente na sua casa, você sente no seu sofá abençoado com uma televisão de 60 polegadas. Mas quando você chega na igreja, no reto projetor dela tem a condição de expressar uma imagem perfeita também. Porque o nosso está com a luz queimada. Custa dinheiro. Nós crescemos fora de proporção. Nós queremos a melhor cadeira para casa. Mas do Senhor, é coisa séria. Tem gente que vai chegar uma hora que traz até a almofada de casa, porque é tão dura a cadeira que ela está sentada, que ela traz uma almofada para colocar para ficar mais mole. Está entendendo? Existe uma palavra liberada no seu corpo. Cresce de forma proporcional. A sua casa é a casa de Deus que você habita. Porque quando a casa de Deus é abençoada, pode ter certeza que a sua
abundantemente abençoado. Quando a casa de Deus prospera, todo Israel prosperava. Quando o sacerdócio estava na posição, todo Israel prosperava. Quando a Arca da Aliança chegou, todo Israel prosperou. Primeiro reino, olha o sermão disso aí, primeiro reino. Aí nós temos, na verdade, o elogio de Deus, a opinião que Deus estabeleceu sobre a minha e sobre a tua vida. Olha o sermão assim, existe uma promessa, que é uma verdade, que você vai frutificar e multiplicar. Agora, nós vamos avançando um pouquinho mais nessa parte que eu quero terminar. Olha só o que Deus quer que a gente faça nesta terra. Ele deu uma opinião, expressou a opinião, agora ele lança o propósito. Ele diz, continuando: frutificai-vos e multiplicai-vos. E depois ele continua dizendo: em o quê? Encheia toda a terra. Olha o seu irmão, assim, já é o propósito. A palavra encher no hebraico significa male, significa mobiliar, presumir e satisfazer o espaço. Olha o seu irmão assim, não precisa brigar com outro irmão. Cada um tem o seu espaço. Olha o seu irmão assim, não precisa ter inveja de ninguém. Todo mundo tem o seu espaço. Não vai entender? Se você não está conseguindo e não tem a sabedoria para ocupar o teu espaço, hoje Deus te diz: fica tranquilo, eu liberei uma palavra sobre você. Se não tem sabedoria, peça a que Ele vos dá liberadamente. Não liberadamente. Tiago nos ensina isso. Falava assim: mas o povo não vem para a igreja, os caras querem andar de conceito, que pensa o que acha. Se Deus entendesse que cada um segue o teu caminho, para que tem Bíblia? Para que tem igreja? Para que tem casa de Deus? Existe um propósito. Tem que entender essas ordens. O homem não entende a ordem, acaba tropeçando. Mobiliar, presumir e satisfazer o espaço. Ele continua dizendo: o que mais o homem teria que fazer dentro dessa terra em relação a todos os seres vivos? Primeiro é com você. O espaço é teu. Deus criou uma esfera de espaço para você agir e trabalhar. É você que limita esse espaço. Você que muitas vezes encafica com algumas coisas, e quando você encafica com alguma coisa, você está limitando o teu crescimento. Porque Deus estabeleceu um espaço para você. E você tem que alcançar isso. É propósito de Deus na tua vida, mas é função minha. Porque Ele passa para mim a responsabilidade. Enchei! Quando Ele vai fazer isso em memória de mim, o que Ele está colocando o imperativo. O verbo no tempo imperativo. Ou seja, responsabilidade minha. É eu que cubro, é eu que preencho, é eu que mobilio, é eu que faço um mundo melhor. Quando Ele fala mobiliar, é criar um ambiente mais gostoso, mais saudável. Olha o teu irmão e fala assim: a igreja é de Deus, mas o ambiente, quem cria somos nós. É eu que limito, é eu que presumo, é eu que mobilio, é eu que crio algo bonito ou ruim. Não é irmão, sou eu, não é Deus, não é os anjos, sou eu. Olha, seu irmão, vamos fazer a partir de hoje uma igreja melhor? Olha, o seu irmão diz assim: aonde você está, Deus te dá domínio, Deus te dá autoridade para você expandir. Tem espaço para você crescer, meu querido. Tem espaço para você crescer. Olha o seu irmão, não é que a igreja é pequena. Olha bem para cima, não é que a igreja é pequena. É o teu espaço que você tem limitado. É
tua mente. É a tua mente. Esse terreno que você tem estreitado fica muito pequeno. Quando eles falam, você é mente fechada, Marlene. O que quer dizer isso? Pequenininho. Abre. O seu irmão ouviu, o novo é melhor. Ele diz assim, enchei-os, depois ele vai multiplicar, depois vai encher e depois faz o quê? Sujeitai todas as aves do céu. E a palavra sujeitar no hebraico é kabash, que significa deitar, conquistar, levar cativo. Olha o que Deus propôs para mim e para você. Olha o teu irmão e diz assim para ele: Deus liberou uma palavra que não volta atrás. Você é um conquistador. A palavra que liberou, que vem de hebraico raiz, kabash, significa deitar, conquistar, levar cativo. Meu querido, sabe isso que está te prendendo? Por isso que eu falo no livro de Efésios. E ele levou cativo o... Porque ele tinha essa autoridade que ele delegou para mim e para você. Levar cativo aquilo que cativava. Meu querido, sabe o que está te prendendo? Deus te diz hoje, eu te dei autoridade para você repreender isso. Parece que você não entendeu. Parece que a igreja não entendeu. Sabe isso que te prende? Sabe isso que te amarra? Sabe isso que te deixa você para baixo? Sabe isso aí? Isso se chama cativo. E Deus diz hoje para mim e para você: ei, eu liberei uma palavra de poder e autoridade sobre a tua vida. Aquilo que te prende, você tem poder de desprender, mandar embora da tua vida. Porque você não foi criado para ficar oprimido, mas para conquistar. Sai fora. Olha o seu irmão e fala: você quer fora disso? Deus te criou. Fala assim: Deus te criou para você levar cativo e não ser cativo de alguma coisa. Ele continua dizendo: depois de sujeitar, dominai. A palavra dominar no hebraico é quase igual sujeitar, que é kabash. Dominar é radar, que significa trazer o governo. Isso que eu achei interessante. Essa palavra domínio, eu imaginei algo muito mais com poder, né? Poder, e é algo totalmente ao contrário. Na raiz primitiva hebraica, a palavra radar significa trazer o governo, estabelecer a vontade daquele. É impressionante. É impressionante. Trazer a vontade daquele que enviou ou trazer o governo. Domínio. Eu achei impressionante porque é uma profundidade do livro que a gente tem uma percepção de domínio, porque na verdade é essa a ordem. Ele termina do jeito que ele começa. Olha como ele começa. Lá em cima. E a última palavra que ele libera também está relacionada lá em cima. Deus começou com uma palavra eterna e termina com outra eterna. Quando ele diz dominai, ele está para trazer o governo. Por que Jesus, a primeira oração que Jesus ensina é o quê? Para nós que está no céu, santificado seja o teu nome, venha nós o teu reino. Traga isso para mim. Traz isso para mim. Traz esse governo para mim. Eu concluí dizendo que depois de criar o homem, Deus o abençoou. Isto é, falou a respeito dele, deu uma opinião acerca dele. Hebreus capítulo 2, versículo 7 diz assim: fizeste-o pouco menor do que os anjos, mas com honra e glória o coroastes. Sabe quem é esse pouco menor do que os anjos, filho? Sabe quem é esse que o texto diz do Senhor? Fizeste um pouco menor do que os anjos? Olha o teu irmão e diz assim: é você. E sabe o que ele colocou em você? Uma coroa. Uma coroa. É uma coroa.
E Ele nos coroou com honra e glória. E ainda fui procurar o que significa a palavra honra. Aí eu achei. A palavra honra no hebraico significa adar. Significa magnificência, uma vestimenta ou uma farda. A palavra glória vem do hebraico kavod. Significa peso de autoridade, força ou resplendor. Meu querido, então depois de tudo que Deus cria, abençoa, declara, decreta e ainda me reveste. Ainda me reveste. Quando você vai falar assim, você não é pouca coisa. Você não é pouca coisa. Não tem jeito. É um processo profundo. Meu querido, se alegra. Se alegra. Se alegra. Por mais que eu olhe meu filho dessa forma. Mas eu sei que Deus tem propósito em tudo que Ele faz. Eu sei que a vitória está lá em cima. E todos os dias eu louvo, adoro e glorifico a Deus. Porque se eu preciso de ver uma vitória, ela começa lá em cima. Eu sei que é duro, eu sei que é difícil, mas Deus sabe de todas as coisas. Ele fez muito mais para mim do que eu imagino. Isso que eu vivo, esse vivo, é porque Ele tem me dado graça para isso. Ponto. Não sou melhor nem maior do que ninguém, nem mais forte que ninguém dentro. É graça de Deus. É oração dos irmãos. Quando Ele me criou, Ele colocou uma vestimenta em mim. E ainda me deu uma outra graça, peso de autoridade. Ele estabeleceu em mim uma força e resplendor. Meu querido, levanta a cabeça. Levanta a cabeça, não deixa o diabo te enganar, falando que você não é nada, que você não é ninguém, que a sua vida é um fracasso, que você foi sujeitada a viver dessa forma. Esqueça disso hoje. O Espírito de Deus nos leva a uma compreensão mais profunda. É mentira do diabo. Se ele falou que você vai cair, é porque você está de pé e está incomodando. Se ele falou que você está triste, é porque existe uma bênção muito grande para vir sobre a tua vida. Se ele falou que você não vai, ele é mentiroso, porque Deus fala hoje, você vai porque eu criei para você, para chegar a um propósito. Não deixa ele te enganar não. Não deixa não. Quando nós vemos o Senhor dizendo, olha, e eu coloquei-os por cabeça e não por cama, eu vos coloquei por cima e não por baixo. Quando ele diz assim, olha, vocês são muito mais do que vencedores. Meu querido, eu aprendi uma coisa, isso não é chavão bíblico não, isso é uma verdade estabelecida lá em cima. Quando Deus olha para nós, Ele não me vê um miserável, Ele não me vê um coitado, sabe por quê? Porque Ele não criou um miserável e Ele não criou um coitado, Ele criou um ser humano com imagem e semelhança dele. E se eu sou igual a Ele, então eu posso dizer que eu sou muito mais do que vencedor. Essa alegria que hoje está aqui, pode ter certeza, ela pode durar uma noite, mas a alegria vai vir pela manhã. Sabe por quê? Quem prometeu foi Deus. Glória a Deus. É viver nesse pensamento. Isso não é positivismo não, isso é fé naquilo que está escrito. Se o diabo tentar dizer para você que essas coisas, é coisa do Velho Testamento. Abra só pelo livro de Gênesis para me terminar. Gênesis, no capítulo 12. Você está no capítulo número 1. Para no capítulo 12. Irmão, Deus estabeleceu isso e começou a trabalhar de uma forma intensiva através de um homem chamado Abraão. Presta bem atenção. Para de ser menina. Para de ser criança. Você precisa disso. Você não precisa disso. Você não precisa ficar depressivo. Você não precisa ficar melancólica. Você não precisa disso. Tem uma palavra liberada para você para a eternidade. Você não precisa. Entenda uma coisa, são princípios, e se nós andamos segundo os princípios, nós chegamos logo. Gênesis capítulo número 12, versículo número 3, se não me engano, diz assim: Deus
falando a Abraão: e far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e todas as famílias serão o quê? Benditas. Benditas. Aí você vai falar assim: mas que isso tem a ver comigo, pastor? Isso é coisa de judeu, isso é coisa de Abraão. Para terminar, quero que você abra a Bíblia primeiro em Atos dos Apóstolos. Ou não, Romanos capítulo 4, versículo 13. Eu vou encurtar aqui. Romanos capítulo 4, versículo 13. Olha para o teu irmão e diz assim: não esqueça, você é um abençoador. Não esqueça disso. Não esqueça disso. Irmão, por mais que tenhamos problema, ter problema não significa que nós não somos abençoados. Não significa que nós não somos abençoados. A diferença de quem tem é a posição que ele confronta o seu problema. A maneira como ele confronta a sua dificuldade. Essa é a diferença. Tem uns que se entregam, outros tropeçam. E nem o salmista diz, mas não fica prostrado. Ele levanta, bate a poeira e continua em direção ao alvo. Glória a Deus. Tem um Satanás que vai para assim, ó. Ai, agora eu quero ver se esse infeliz fica de pé. Agora eu quero ver se esse infeliz levanta e continua. E o Espírito Santo vem. Ei! O Espírito Santo vem e fala assim: ei! Esse não. Esse aí não. O teu irmão está do teu lado assim: olha, está assim para ele, presta atenção. Quando você tropeça, sabe o que Deus faz? Manda um anjo para dizer para Satanás a seguinte frase. Olha agora para mim, sabe o que o anjo fala? Porque o diabo pensa que caiu, né? Ele pisa e fala assim: você não levanta mais, quero ver. Aí Deus mandou e fala assim: manda um recadinho, porque eu quero nem conversar com esse camarada aí. Fala para ele assim: esse aqui não. Esse aqui não. Aí ele fala assim: mas por quê? Porque esse tem uma promessa. Promessa não só está mentira, mas ele não. Deus liberou uma palavra de vitória e não foi para essa vida, não. Foi para a eternidade, meu querido. É por isso que nós vem te põe de pé e diz: continua. Expressa o teu adversário. Romanos capítulo 4, versículo número 3. Eu até o 16, sabe a Bíblia? Eu estou sem minha Bíblia aqui. Aqui vocês estão lendo. Olha lá, Romanos capítulo 4, versículo número 13. Porque a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo não foi feita pela lei a Abraão, ou a sua posteridade, mas pela justiça da fé. Porque se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã, e a promessa é aniquilada. Porque a lei opera a ira, porque onde há lei também não há transgressão. Portanto, é pela fé, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda posteridade, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé, que teve Abraão, o qual é o pai de todos nós. Olha para o seu irmão, você está incluído nisso aí. Olha o seu irmão, se você crê, vai ser a vitória daquele que crê. A nossa Bíblia de Gálatas, capítulo 3, um pouco mais à frente agora. Gálatas capítulo 3, versículo 8, 9 e 29. Gálatas 3, versículo 8, que achou, diga amém. Amém. A palavra de Deus diz assim: